O fato, gente, é que muitas mudanças ou permanências ou a continuidade de processos na nossa vida, muitas vezes a gente precisa entender que durante esse percurso, a nossa maior dificuldade às vezes não são situações. Para muitos aqui hoje, a maior dificuldade são pessoas. Talvez você está aqui hoje e fala assim, nossa, o meu maior problema é aquele meu esposo, ou minha esposa, meu irmão, o meu sobrinho, eu tenho um problema com uma pessoa, com aquela pessoa. Talvez aqui alguns de vocês se identifiquem com esse momento da vida, que a maior dificuldade esteja sendo lidar com pessoas difíceis, pessoas com temperamento difícil, pessoas com uma dificuldade imensa de se relacionar de uma forma equilibrada, justa, amável, educada, ou pelo menos com o mínimo de respeito possível. Muitas vezes as relações são tão difíceis, são tão problemáticas, que até esse senso mínimo de respeito, ele se torna um luxo, muitas vezes. Parece que o bom dia ofende. Às vezes essa situação ela se torna tão difícil que parece que o diálogo se torna impossível nessas condições. Eu já tive a oportunidade de estar e atender alguns casais e eles falam, olha, o diálogo não funciona, realmente o diálogo não funciona. Lembra que a gente falou na última vez que temperamento, personalidade tem a ver com modelos de resposta? Vocês sabem o que são gatilhos? A gente falou muito sobre isso aqui, não é verdade? Gatilhos. Ou seja, quando você percebe uma informação no ambiente, aquilo te conecta com uma sensação profunda e pessoal de desamparo, de vergonha, de culpa, de medo, de inadequação. Aquilo te deixa alerta de uma forma anormal. Hoje vim para cá, eu parei num posto de gasolina e eu estava aqui mexendo no celular. De repente, de alguma forma, entram algumas pessoas assim com um movimento, com um olhar, aquilo me falou. Naquele momento eu imaginei, eu vou ser assaltado aqui agora. E eu comecei a orar ali, aqueles rapazes entraram, olharam para mim de uma forma estranha, e eu fiquei no espírito ali, eles fizeram o que eles tinham que fazer, depois eles foram embora. Mas note, quando a situação veio, é como se ligasse um sinal de alerta. Muitas vezes existem pessoas que estão morando dentro da mesma casa, note, isso é muito importante, que o seu diálogo, a sua forma de falar, a sua expressão corporal, a sua forma de falar, o tom da voz é suficiente para manifestar alguns gatilhos. E quando nós estamos acionados, por assim dizer, é como se desplugasse uma área do nosso cérebro muito importante chamada córtex pré-frontal. Já falei isso aqui com vocês? Bom, se eu falei, vou repetir. Não lembro agora. Quando despluga, essa parte ela é responsável por tomada de decisão, também é responsável por aprendizado, também é responsável por planejar, por colocar o pé no chão, para traçar uma nova reta, enfim, é uma área muito importante do nosso cérebro. Só que quando o gatilho é acionado, isso despluga, sobra somente a experiência emocional. Sabe o que isso significa? Que na hora que deu aquele gatilho, acionou aquela situação, aquilo aconteceu, tentar dialogar se torna muito difícil, porque esse raciocínio é como se ele se perdesse. Entende? Já ouviu falar de casais, não adianta dialogar, às vezes pensa logo no divórcio, então existe uma situação específica. Eu estou falando de casais, mas coloque aqui também amigos, pessoas, colegas de trabalho, colegas, irmãos da igreja, em algum departamento, enfim. O que fazer nessas situações? O que eu faço quando existe uma incompatibilidade de gênio, de temperamento com as pessoas que nós estamos convivendo? Por que isso é tão importante? Porque muita coisa que a gente vivencia na nossa vida depende do relacionamento com as pessoas. Muita coisa que a gente vivencia no nosso desenvolvimento pessoal, muita coisa que a gente entende como padrão de sucesso, vai ter uma profunda conexão com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você se conecta, conversa, tem que lidar com as diferenças dela, porque nós não somos
uns reizinhos, você concorda comigo? Ninguém é reizinho, ninguém, eu quero assim, eu quero assado. Você fale comigo desse jeito, você me trate assim. Sabe, é difícil lidar com gente, não é fácil. Você concorda comigo? Portanto, se nós queremos viver uma experiência completa e madura, verdadeira, uma experiência genuína em qualquer área, é muito importante você aprender a lidar com gente. E a dificuldade que você vai ter em lidar com essas pessoas é justamente essa incompatibilidade de temperamento, de personalidade, de ser incompatível. Muitas vezes não é nem questão de afinidade, de gostar das mesmas coisas ou não, mas é esses modelos de resposta que aquela pessoa apresenta que provoquem em você essa ojeriza, esse estado de angústia, essa insegurança. Você vai ter que lidar com pessoas assim em algum momento da sua vida. E o que é que vai... vamos lá, gente. E se esse momento for... Se esse momento do relacionamento for, por exemplo, num momento chave da sua vida, onde você está numa ascendência profissional, ou você está para resolver alguma coisa no seu casamento, ou então você está para ter mudanças importantes, e de repente aquela pessoa aparece no momento chave. Tem gente que aparece para incomodar nos momentos mais importantes das nossas vidas. É impressionante. É impressionante. Quando está no problema, o fulano nem aparece. Mas é quando você está dando certo alguma coisa, aparece o cidadão para tirar a tua paz. Aí o que você vai fazer? Você vai quebrar um cabo de vassoura na cabeça dele? O que você vai fazer? Qual que é o grande ponto? A vontade é essa, eu concordo. O que nós vamos fazer em relação a isso? Como ser maior do que essas situações? Como resolver esses conflitos onde o diálogo é cada vez mais difícil? Como lidar com pessoas onde o diálogo não funciona?